Olá, meu nome é Paulo Leal, sou coordenador do Grupo de Estudos sobre Inteligência Sebro Café, grupo que foi criado em 4 de abril de 2006, aqui em Santo Ângelo, por provocação do querido e saudoso amigo Dr. Pedro Osório do Nascimento, que foi fundamental, muito importante na realização dessa tarefa. E a atividade do grupo de estudos, quando criado, era tentar entender como é possível ao ser humano pensar. Bom, iniciadas as nossas atividades, nós percebemos que a tarefa seria extremamente difícil de ser realizada. E constatamos isso ao perceber que, embora já há milhares de anos as pessoas tenham se dedicado a tentar responder esta pergunta, o que nós temos e que nós tínhamos então até hoje a respeito disso era absolutamente insatisfatório. Não respondia sequer as primeiras perguntas que apresentávamos nas nossas reuniões. Essa foi a razão pela qual, então, resolvemos adotar um método próprio. O método do grupo de estudos foi, então, de não aceitar nenhuma ideia nas nossas reuniões que não pudesse ser exposta de forma clara pela pessoa que trouxesse e também que não pudesse ser discutido a partir das nossas próprias ideias. Então, iniciamos as nossas atividades tentando encontrar um ponto de partida. Ora, se a filosofia tem um problema para resolver, é óbvio que assim como uma jornada, assim como uma caminhada, ela deve partir de algo. Saímos em busca, então, desta questão, deste ponto de partida. E aí examinamos algumas obras clássicas da filosofia. A primeira delas foi a Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Nos encantamos na questão dos juízos, na exposição que ele faz no início da sua obra a respeito dos juízos sintéticos e dos juízos analíticos. Depois de examinar essas questões durante um certo período, eu creio que isso deva ter ocorrido por aproximadamente uns 2 anos, iniciamos também a examinar uma outra obra tão importante, ou talvez muito mais importante ainda do que essa, que foi o Discurso sobre o Método de René Descartes, uma obra escrita, então, há mais de 380 anos. Mas mesmo assim, examinando a obra de Descartes e examinando a obra de Kant, não conseguíamos encontrar, a não ser na reflexão de René Descartes, um ponto de partida seguro para que pudéssemos dar início à nossa jornada. Por que eu faço essas considerações? Qual a razão de expor estas questões, tentando explicar as razões e a pauta do grupo de estudos nosso sobre inteligência? Porque se nós formos parar um pouco para pensar a respeito das ideias que nós temos sobre nós, sobre o mundo que nos cerca e sobre o universo na qual esse mundo está inserido, nós vamos perceber que o que reina efetivamente é a mais absoluta falta de ordem. Por que eu digo isso? Ora, se nós formos tentar sair para uma caminhada, para uma jornada, nós vamos ter um ponto de saída. Se por qualquer razão nós, durante esse percurso, percebermos que estamos perdidos na caminhada, nós temos que saber retornar a esse ponto de partida para procurar um novo caminho. Na filosofia isso não é diferente. A filosofia precisa encontrar um ponto de partida para verificar, então, até onde é possível levar as suas investigações. E aí, então, foi possível perceber que o ponto de partida da filosofia, pelo menos, é reconhecer que há um universo, um todo, e que neste todo, nesse universo, nós estamos inseridos, nós somos apenas uma parte. Então, se o papel da filosofia é explicar de forma clara como pensamos, nós precisamos entender como essa totalidade e esta parte, que é o homem desta totalidade, se relacionam para que essa parte possa, então, pensar a respeito de si e a respeito desse todo. Verificando isso, foi possível constatar, então, que nestas relações entre totalidade e parte, nós precisamos, num primeiro momento, entender como esta parte funciona. Ou seja, a parte que é o ser humano e que pensa sobre si e sobre o todo, ela está submetida a determinados processos físicos e lógicos que permitem que isso ocorra. E como isso funciona?
Esta parte, então, que é o homem, que pensa, obviamente, já demonstrado claramente isso por René Descartes na sua obra O Discurso sobre o Método, este ser humano que pensa, ele pensa fazendo uso de determinados sistemas que ele utiliza para esta capacidade, para exercer esta função, que é a atividade de pensar. Que mecanismos são esses? Que sistema é esse? O universo, tomado como uma totalidade fenomênica, é um processo em curso no espaço que se apresenta sempre em movimento. Então, o universo é um processo em curso no espaço que se apresenta permanentemente em movimento. O organismo, o ser humano, que é o que pensa, é um organismo que sente esse universo que se move. Toda vez que esse universo se move, ou toda vez que esse universo se apresenta enquanto processos fenomênicos, estes processos imprimem neste organismo, por meio das sensações, representações deste fenômeno e desse movimento. Então, o organismo submetido a esta relação entre totalidade e parte, ao ser impresso pelo universo, o organismo produz sínteses dessas impressões. Impressões no organismo, que é totalidade, que é um processo fenomênico, uma totalidade no espaço, produz impressões e o organismo, por sua vez, recebendo essas impressões, produz sínteses. Estas sínteses que o organismo produz são as suas memórias das impressões do universo em curso no espaço que se apresenta enquanto totalidade fenomênica. Ou seja, o universo enquanto totalidade em curso no espaço, em permanente movimento, que se apresenta enquanto totalidade fenomênica, imprime no organismo, por meio do tato, do olfato, do gosto, da audição e da visão, sínteses destes movimentos, destes fenômenos no espaço. Estas sínteses constituem, então, um âmbito agora que são memórias dessas impressões. E essas impressões agora fazem parte de um acervo que esse organismo passa por em ordem, e que nós poderíamos dizer, então, que ele faz isso por meio dos seus sentidos. Ou seja, nós, então, se examinarmos isso com cautela, vamos perceber, então, que nós temos uma relação entre totalidade e parte. A relação entre totalidade e parte é uma relação que produz impressões, sínteses e memórias. Estas memórias compõem um acervo nesse organismo, e esse organismo agora, a partir da competência que lhe é inata, que faz parte da sua estrutura, do seu sistema de inteligência própria, tem condições de colocar estas sensações em ordem, e ao colocar essas sensações em ordem, ele faz por meio de relacionamentos. Percebam? Temos as impressões, temos as sínteses, que são memórias, e agora temos o organismo que, a partir destas memórias, as põe em ordem por meio de relações. E ao fazer isso, ao pôr em ordem por meio de relações, ele constitui agora um novo sistema de inteligência que são memórias das sensações. Ou seja, as relações produzidas por meio da capacidade racional de inteligência, elas compõem um outro âmbito desse sistema próprio do organismo, que passa a ser, então, aquilo que nós vamos denominar mais tarde, e nós vamos examinar com cuidado isso em várias outras partes deste material que eu quero disponibilizar na internet, tratando disso. Ela vai produzir, então, agora um sistema de inteligência, que é um sistema de inteligência racional, que não é nada mais, nada menos que a ordem que ela estabelece a partir das suas memórias. Essas memórias são produzidas por meio das sensações, que resultam das impressões, e que compõem, então, um acervo de materiais que esse ser humano vai utilizar para produzir o que agora? Produzir aquilo que nós denominamos de racionalidade, ou razão, que no decorrer desse processo, ela vai ser utilizada para pôr em ordem o modo pelo qual esse organismo vai pensar sobre esse universo, e com isso vai produzir um sistema próprio de inteligência que, ao pôr em ordem estas sensações, ele também põe em ordem esse universo, e a coerência entre esse universo e essas sensações, elas vão constituir, então, aquilo que esse indivíduo vai desenvolver no curso da sua existência, a título de
mundo, o mundo do indivíduo que ele produz por meio destas sensações e que é aquilo que ele passa a tomar, então, agora em representação a esse universo fenomênico que permanentemente produz impressões, produz memórias, faz com que elas sejam permanentemente sendo recolocadas em ordem, e na medida em que elas são recolocadas em ordem, o indivíduo altera o mundo racional, o mundo em que ele vive, e ele passa a fazer uso, então, naquilo que ele vai denominar depois, mais tarde. E é extremamente importante o que eu vou dizer agora, porque estamos tratando desse tema já desde o ano passado, na sede da Escola Superior da Advocacia, que é a Ciência e Conhecimento no Sistema de Inteligência Humano, é o que ele vai colocar em ordem, então, e vai produzir a razão civilizada, vai produzir a ciência, vai produzir tudo aquilo que ele vai passar a tomar nesse seu universo como um mundo da sua existência. Perceberam a importância disso?